As grandes navegações, um período de intensas expedições marítimas entre os séculos XV e XVII, são frequentemente romantizadas como uma busca por novos mundos e descobertas fascinantes. Contudo, por trás da ousadia dos navegadores e da vastidão dos oceanos, pulsava um motor implacável: a política e suas complexas tramas. A busca por poder, riqueza e domínio moveu reis e rainhas a financiar expedições arriscadas e a competir ferozmente por territórios inexplorados e promissores. As grandes navegações não foram apenas uma aventura marítima, mas um jogo de xadrez geopolítico em escala global, com consequências que moldaram o mundo moderno. Neste contexto, a centralização do poder nas mãos das monarquias europeias, a rivalidade acirrada entre nações como Portugal e Espanha, e a busca incessante por prestígio internacional e alianças estratégicas atuaram como ventos poderosos, impulsionando as naus europeias rumo ao desconhecido. Prepare-se para desvendar os bastidores políticos das grandes navegações, onde a ambição, a intriga e a sede por poder navegaram lado a lado com a coragem e o espírito aventureiro dos exploradores. Para entendermos as grandes navegações, precisamos voltar nosso olhar para a Europa no final da Idade Média. Esse período foi marcado por transformações profundas e significativas que moldaram o futuro do continente e do mundo. Um processo lento, porém profundo, estava em curso: o declínio do sistema feudal e a ascensão das monarquias nacionais. A estrutura feudal, que havia dominado a Europa por séculos, começou a se desintegrar, dando lugar a novas formas de organização política e social. Reis e rainhas, antes enfraquecidos pela fragmentação política e pela influência da nobreza feudal, buscavam consolidar seu poder e expandir seus domínios. Eles começaram a centralizar o poder, reduzindo a influência dos senhores feudais e estabelecendo administrações mais eficientes e centralizadas. Nesse cenário, as grandes navegações surgiram como uma oportunidade ímpar. As monarquias viam nas expedições marítimas uma chance de expandir suas fronteiras, encontrar novas riquezas e aumentar seu prestígio. A descoberta de novas terras, ricas em recursos naturais e mão de obra, representava um trunfo valioso para as monarquias em ascensão. Essas novas posses poderiam fornecer os recursos necessários para fortalecer os estados emergentes e financiar suas ambições militares e políticas. Através da exploração colonial, os reis poderiam fortalecer seus cofres, aumentar seu poderio militar e projetar sua influência para além das fronteiras europeias. A colonização não era apenas uma busca por riquezas, mas também uma estratégia para afirmar a supremacia e a autoridade das monarquias. Portugal, pioneiro nas grandes navegações, exemplifica a relação intrínseca entre a centralização monárquica e a expansão marítima. Os navegadores portugueses, apoiados pela coroa, desbravaram novos caminhos e estabeleceram rotas comerciais que se tornariam vitais para a economia europeia. A dinastia de Aves, após consolidar sua posição no trono português, voltou suas atenções para o mar, buscando novas rotas comerciais para o Oriente e expandindo seus domínios através da conquista de feitorias na África e na Ásia. Essa expansão foi crucial para o fortalecimento do poder português e para a criação de um império global. Assim, a centralização do poder nas mãos das monarquias nacionais não apenas possibilitou o financiamento das expedições marítimas, mas também forneceu a motivação política para a conquista e a exploração de novos territórios. As monarquias viam nas navegações uma forma de afirmar sua autoridade e de competir com outras potências europeias. As grandes navegações se tornaram, então, um instrumento poderoso na construção de impérios e na consolidação do poder monárquico na Europa. Elas não apenas transformaram a geopolítica do continente, mas também abriram caminho para a era moderna, moldando o mundo como o conhecemos hoje.
A corrida por riquezas e poder nas grandes navegações acirrou as rivalidades entre as nações europeias, em especial entre Portugal e Espanha. As duas nações, situadas na Península Ibérica, estavam na vanguarda das explorações marítimas e ansiavam por expandir seus domínios. As duas potências ibéricas, pioneiras na expansão marítima, disputavam, palmo a palmo, o controle das novas terras e rotas comerciais. Cada descoberta, cada nova rota, era uma oportunidade de aumentar sua influência e riqueza. Em 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo às Américas, a disputa atingiu um novo patamar. A descoberta de terras desconhecidas abriu um leque de possibilidades e também de conflitos. A descoberta de um novo continente, inicialmente confundido com as Índias, despertou a cobiça de Portugal e Espanha, que rapidamente buscaram assegurar seus direitos sobre as novas terras. A competição se intensificou e ambos os reinos estavam determinados a não ceder. Para evitar um conflito aberto, os dois reinos ibéricos, com a bênção do Papa Alexandre VI, assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Este tratado foi uma tentativa de dividir o mundo recém-descoberto de maneira pacífica. O acordo dividia o mundo não europeu em duas áreas de influência: a leste, pertencente a Portugal, e a oeste, a Espanha. Esta linha de demarcação foi uma solução temporária para uma disputa que poderia ter levado a uma guerra. O Tratado de Tordesilhas, apesar de sua aparente simplicidade, teve consequências geopolíticas profundas. Ele não apenas definiu as áreas de influência, mas também moldou o futuro das explorações e colonizações. Definiu o destino de continentes inteiros, moldou o mapa do mundo moderno e lançou as bases para a formação dos impérios coloniais, português e espanhol. As decisões tomadas naquela época ecoam até os dias de hoje. No entanto, a divisão estabelecida em Tordesilhas não pôs fim à rivalidade entre Portugal e Espanha. As tensões continuaram a crescer e os conflitos eram inevitáveis. Disputas territoriais, incursões em áreas de influência e conflitos armados marcaram a relação entre as duas potências ibéricas ao longo dos séculos seguintes, demonstrando que a busca por poder e riqueza nas grandes navegações estava longe de terminar. A rivalidade entre Portugal e Espanha moldou não apenas a história da Europa, mas também a história do mundo. A Era das Grandes Navegações foi um período de descobertas e conquistas, mas também de conflitos e rivalidades. Portugal e Espanha, ao dividir o mundo, deixaram um legado complexo e duradouro. A busca por novas rotas comerciais, impulsionada pela queda de Constantinopla em 1453 nas mãos do Império Otomano, foi um dos principais motores das grandes navegações. A conquista da cidade, que controlava o comércio entre o Oriente e o Ocidente, interrompeu o fluxo tradicional de especiarias, seda e outros produtos de luxo para a Europa, causando um aumento vertiginoso nos preços. Diante dessa crise, as nações europeias, em especial Portugal, voltaram-se para o mar em busca de rotas alternativas para o Oriente. A circunnavegação da África, liderada por Bartolomeu Dias em 1488 e consolidada por Vasco da Gama em 1498, abriu um novo caminho para as Índias, contornando o Mediterrâneo controlado pelos otomanos. Essa conquista marítima não apenas impulsionou o comércio europeu, mas também teve profundas implicações geopolíticas. Permitiu que Portugal estabelecesse um império comercial no Oceano Índico, controlando portos estratégicos e desafiando o monopólio comercial das cidades italianas. A busca por novas rotas comerciais, portanto, transcendeu o aspecto meramente econômico. Representou um movimento estratégico das nações europeias para romper com o domínio comercial do Oriente Médio e garantir o acesso direto às riquezas do Oriente. As grandes navegações, nesse contexto, foram um marco na mudança do eixo comercial mundial, do Mediterrâneo para o Atlântico,
A queda de Constantinopla não apenas alterou as rotas comerciais, mas também forçou os europeus a inovarem suas técnicas de navegação e construção naval. A necessidade de encontrar novas rotas levou ao desenvolvimento de caravelas mais resistentes e à criação de mapas mais precisos. Além disso, a busca por novas rotas comerciais incentivou a exploração de territórios desconhecidos, resultando em descobertas que mudaram para sempre a geografia mundial. Exploradores como Cristóvão Colombo, que buscavam uma rota para as Índias pelo oeste, acabaram descobrindo novas terras e expandindo o conhecimento europeu sobre o mundo. A era das grandes navegações foi, portanto, um período de intensa atividade marítima e descobertas, que não só transformou o comércio, mas também a política, a economia e a cultura europeia. A busca por novas rotas comerciais foi um dos principais catalisadores dessa era de exploração e inovação. Em resumo, a queda de Constantinopla e a subsequente busca por novas rotas comerciais foram eventos cruciais que moldaram o curso da história mundial, levando a uma era de descobertas e mudanças profundas que ainda ressoam nos dias de hoje.